Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação da nossa série Imagina só o Brasil no século XIX. O país estava prestes a se tornar uma potência global absoluta e o motivo era um só: o café. Mas, como sempre, a realidade não era tão simples assim, e havia um gigantesco problema logístico no meio do caminho. O desafio era quase uma loucura. Como conseguir mover um verdadeiro oceano de grãos de café lá do Planalto Paulista direto para o litoral? E bem no meio desse trajeto existia uma barreira natural tão imensa que parecia impossível de ser vencida. Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa montanha foi domada e como duas ferrovias completamente lendárias acabaram moldando o futuro, a economia e a infraestrutura de uma nação inteira. Pois é, o grande gargalo do café ali em meados do século XIX era simplesmente brutal. Pensa na situação. Os fazendeiros dependiam de tropas formadas por centenas, às vezes até milhares de mulas. E esses animais sofriam para descer por trilhas cheias de lama, super perigosas como era a famosa e antiga Estrada Velha de Santos. Era um verdadeiro pesadelo logístico. O custo do frete ia lá nas alturas e as perdas no caminho eram tão grandes que cultivar café um pouco mais longe, passando ali da região de Rio Claro, era praticamente inviável financeiramente. Dava para ver que algo precisava mudar aí, rápido. E se você quer saber o tamanho exato desse problema, este número aqui resume tudo. 800. Estamos falando de 800 metros de uma queda vertical muito brusca. Essa é a altura da Serra do Mar, que era, na prática, uma gigantesca muralha verde separando as ricas e prósperas fazendas do interior paulista do tão necessário Porto de Santos. Escalar um penhasco desses, colocando trilhos pesados de aço, naquela época, a maioria das pessoas achava que era uma completa loucura. E assim, entramos na nossa primeira parte, conquistando a montanha, e a tarefa quase impossível da São Paulo Railway. Lá em 1859, uma figura supervisionária chamada Barão de Mauá bateu o pé e decidiu que essa barreira ia sim ser vencida. Ele não só convenceu o governo imperial, como também trouxe especialistas de peso da Europa. Entraram em cena o renomado engenheiro britânico James Brumleys e um jovem e incansável executor de obras chamado Daniel Mackinson Fox. Juntos, eles fundaram a São Paulo Railway e abraçaram essa missão que parecia não ter solução. A história de como eles acharam o traçado certo é fascinante, quase uma lenda. O engenheiro Fox passou meses explorando a serra de cima a baixo, se embrenhando no mato, e nada, nenhuma rota parecia funcionar. A grande descoberta, a grande sacada genial, só aconteceu quando ele resolveu olhar para a montanha de um jeito diferente, lá de baixo, do litoral, observando a distância. Foi aí que ele bateu o olho numa fissura muito específica na rocha, que era interrompida por um abismo assustador chamado Grota Funda. Aquela rachadura gigante no vale do rio Mogi era literalmente o único caminho viável na montanha inteira para se construir a ferrovia. Achar o caminho foi ótimo, mas como subir com toneladas de aço? O Fox sabia muito bem que trens normais de aderência simplesmente não conseguem subir inclinações de 8%. Os pneus de metal deslizariam. A solução, então, foi usar um sistema chamado funicular. É um mecanismo super complexo para a época que usava cabos de aço gigantescos, puxados por enormes máquinas a vapor que ficavam paradas, fixas no chão. A genialidade estava em usar o próprio peso dos trens que estavam descendo a serra como contrapeso para ajudar a puxar os trens pesados que precisavam subir. Na prática, esse primeiro sistema, que depois ficou conhecido como Serra Velha, funcionava dividido em 4 degraus gigantescos, vencendo as subidas e parando em patamares planos de descanso onde os cabos eram trocados. E olha que detalhe absurdo. O terreno lá em cima era tão instável que eles não podiam arriscar usar explosivos de jeito nenhum. A rocha foi toda cortada no braço, literalmente na base da cunha e do martelo. E mesmo com todas essas dificuldades extremas, essa maravilha da engenharia mundial foi entregue 10 meses antes do prazo estipulado no contrato. Dá para acreditar? Vamos agora para a parte 2, a expansão paulista e como quebrar o monopólio costeiro. Bom, a montanha tinha sido conquistada, a obra estava pronta, mas a história de verdade estava apenas começando. A São Paulo Railway virou um monopólio britânico absurdamente lucrativo. Só que tinha um detalhe: eles decidiram parar os trilhos na cidade de Jundiaí e pronto. Alegando que estavam tendo perdas financeiras por causa da Guerra do Paraguai, os donos da empresa simplesmente cruzaram os braços e se recusaram a construir a estrada mais para dentro do estado. Obviamente, isso deixou os produtores rurais do interior revoltados. E foi exatamente essa recusa que acendeu a faísca de uma rivalidade histórica. Pensa no cenário. De um lado você tem o monopólio costeiro controlado pelos britânicos, travando o crescimento. Do outro, fazendeiros locais e capitalistas furiosos, liderados por figuras de peso, tipo Joaquim Saldanha Marinho.
Em 1868, esse pessoal pensou, quer saber? A gente mesmo faz. Eles abriram a carteira e fundaram a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com o objetivo claro de levar o progresso, rasgando o interior direto para o coração cafeeiro do estado de São Paulo. E aqui a gente vê a visão fantástica de negócios dessa nova empresa brasileira. Para garantir que as sacas de café fluíssem sem nenhum gargalo desde Campinas até o Porto de Santos, eles precisavam de compatibilidade. Então, eles escolheram usar exatamente a mesma bitola larga, que é aquela distância de 1,60 m entre os trilhos, igual a da Ferrovia Britânica. Essa foi uma cartada de mestre na logística, porque significava que não precisava perder tempo nem dinheiro trocando a carga de trem na divisa entre as duas linhas em Jundiaí. O trem descia direto. Claro que os ingleses da São Paulo Railway não iam assistir a isso de braços cruzados, né? A convivência passava bem longe de ser pacífica. Eles tinham uma lei a seu favor que proibia qualquer outra ferrovia de chegar a menos de 31 quilômetros do traçado deles. Era a tal da zona de privilégio. Então, quando outros empresários tentaram achar uma rota alternativa para chegar ao mar sem depender do monopólio, os britânicos foram implacáveis. Eles usaram táticas corporativas super agressivas e compraram a pequena estrada de ferro Bragantina simplesmente para bloquear qualquer brecha legal que permitisse um concorrente chegar perto do litoral. Isso nos traz a nossa terceira parte, a Era de Ouro, marcada por uma pontualidade britânica, luxo e o famoso trem azul. Já que a Companhia Paulista estava legalmente presa no interior e não podia descer a serra, eles tomaram uma decisão. Nós vamos ser, de longe, a melhor ferrovia deste país. E eles não estavam brincando. A empresa entrou numa era de ouro impressionante, operando com um nível de excelência, manutenção e conforto que o Brasil nunca tinha visto e que, para ser bem honesto, raramente vimos de novo desde então. Só para você ter uma ideia do nível da operação, a coisa ficou tão enraizada na cultura local que virou um ditado famoso na época. O pessoal dizia, as pessoas acertam seus relógios pela chegada dos trens da Companhia Paulista. Acredite, não era exagero. A ferrovia não era só um meio de transporte para levar carga, ela se tornou a espinha dorsal de como as cidades do interior funcionavam. A confiança da população naquelas máquinas chegando exatamente no minuto previsto era absolutamente inabalável. E o que falar da inovação? Sob a liderança de engenheiros geniais como o Francisco Paes Leme de Monlevade, a Paulista não economizava em tecnologia. Lá nos anos 20, eles já estavam eletrificando quilômetros de linhas, abandonando o vapor. Foram eles que colocaram para rodar os primeiros vagões de passageiros inteiros de aço no país, e foram pioneiros até no reflorestamento, trazendo o eucalipto para o Brasil para garantir madeira sustentável para os dormentes. Isso sem falar da grande estrela, o luxuoso Trem Azul, com um serviço de bordo e carros-restaurante que rivalizavam com os melhores do mundo inteiro. Com todo esse conforto e segurança, o resultado não podia ser outro. Se a gente der uma olhada nos dados da época, percebe uma explosão surreal no número de passageiros. A ferrovia saltou de transportar pouco mais de 1 milhão de pessoas por ano no final do século XIX para bater a marca de incríveis 11 milhões de passageiros anuais logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse salto gigante é a maior prova de como o povo confiava cegamente na eficiência e na segurança daquela companhia que dominava o interior. E enquanto isso tudo acontecia no interior, lá na beira da Serra São Paulo Railway estava lidando com um problema diferente, um baita excesso de sucesso. Os números de frete deles são de cair o queixo e contam sozinhos a história do boom do café. A carga transportada saltou de umas modestas 78 mil toneladas em 1869 para estratosféricos quase 7 milhões de toneladas na década de 40. Era literalmente um rio constante de riqueza fluindo sem parar em direção ao Porto de Santos. Só que, claro, teve uma consequência. Aquele mar de café descendo a montanha se tornou tão gigantesco, mas tão monstruoso, que o funicular original não aguentou o tranco. O sistema colapsou por falta de capacidade. A solução da empresa? Construir do absoluto zero um sistema completamente novo e muito mais potente paralelo ao antigo. Essa foi a Serra Nova, inaugurada em 1901. Dessa vez, eles usaram máquinas a vapor gigantescas, algumas até escondidas em cavernas subterrâneas, entregando absurdos 1000 cavalos de potência, tudo isso só para não deixar o fluxo de café parar. Mas, como a gente sabe, a história segue seu curso. E assim chegamos à nossa quarta e última parte, o fim da linha, onde as mudanças nas leis trabalhistas, a nacionalização e uma era completamente diferente mudaram o jogo para sempre. Porque quando você tem um crescimento industrial dessa proporção, as transformações sociais vêm logo atrás. Pense que essas ferrovias não eram só trilhos e trens, eram máquinas gigantescas que precisavam de milhares e milhares de operários para funcionar todo dia. Essa enorme concentração de trabalhadores acabou transformando as estradas de ferro no verdadeiro epicentro do movimento sindical incipiente no país.
Aliás, os registros mostram que a primeira grande greve operária da história do Brasil aconteceu justamente nos pátios ferroviários, em maio de 1906. Os funcionários pararam tudo protestando contra cortes de salários. Foi um momento bem tenso, com repressão pesada, mas que definitivamente plantou as sementes para a luta pelos direitos dos trabalhadores modernos. E os anos foram passando, se a gente observar como essas duas gigantes independentes chegaram ao fim, percebe que foi uma mistura de contratos e crises. O famoso contrato de 80 anos do monopólio britânico da São Paulo Railway acabou em 1946, e a ferrovia passou imediatamente para as mãos do Estado. Já a toda poderosa Companhia Paulista aguentou um pouco mais, mas acabou sufocada por fortes crises econômicas e greves incessantes, sendo estatizada em 1961. 10 anos depois, em 1971, o governo pegou todas essas malhas soltas e juntou na gigantesca estatal FEPASA. Mas olha, a gente não pode olhar para isso e culpar apenas a política ou a gestão do Estado. O mundo real lá fora tinha mudado completamente. A construção de rodovias de asfalto novinhas, rápidas e eficientes como havia em Anguera, começou a roubar passageiros e caminhões de carga num ritmo acelerado. Além disso, a aviação comercial decolou e, talvez o mais importante de tudo, aquele ciclo de ouro absoluto do café, em que ele pagava qualquer conta, simplesmente acabou. O trem precisava diversificar as cargas e as margens de lucro encolheram demais. Era um cenário que a ferrovia de antes não estava preparada para enfrentar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar com calma. O que acontece com um país inteiro quando essas maravilhas incríveis da engenharia, que praticamente colocaram o país de pé, envelhecem e ficam pelo caminho? Porque essas ferrovias fizeram muito mais do que escoar café. Elas abriram cidades no meio do nada, integraram o território e puxaram o Brasil de um passado rural direto para o meio do século industrial. Aquele milagre de ferro e aço que rasgou as montanhas da Serra do Mar ainda está lá enferrujando, mas o legado dele continua gritando para a gente, desafiando a forma como a gente pensa sobre a infraestrutura do Brasil até hoje. Foi muito bom ter vocês comigo nessa jornada pela história. A gente se encontra na próxima explicação. Até lá!